Quando meu filho de 24 anos gritou que eu era um fracassado e que deveria vender minha casa para bancar os sonhos dele, eu sorri, peguei uma pasta na gaveta e fiz uma ligação. Em 5 minutos, ele descobriu que o pai fracassado controlava um patrimônio de 8 milhões de reais. Mas isso foi só o começo da lição que ele jamais esquecerá. Antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é Eduardo Valença, tenho 58 anos e durante 24 anos assisti meu próprio filho se transformar num monstro. Não foi de uma hora para outra. Foi um processo lento, como água pingando numa pedra, até que essa pedra se quebrou completamente. E a pedra quebrada era minha paciência. Tudo começou numa terça-feira de março, 7h30 da manhã. Eu estava tomando meu café na cozinha quando ouvi Helena, minha esposa, chorando no quarto. Não era um choro qualquer. Era aquele choro de quem foi humilhada, pisoteada, destruída por dentro. Caminhei até o corredor e vi Caio, meu filho, saindo do quarto dela com o rosto vermelho de raiva. Mãe chorona, foi o que ele murmurou ao passar por mim, como se eu fosse invisível, como se eu fosse apenas mais um móvel da casa. Entrei no quarto e encontrei Helena sentada na cama, as mãos tremendo enquanto segurava um lenço encharcado de lágrimas. O que aconteceu? Perguntei, já sabendo que a resposta me faria ferver por dentro. Helena ergueu os olhos vermelhos e me contou que Caio tinha exigido que ela ligasse para o contador da família para acelerar a venda da casa. Segundo ele, ela estava enrolando demais e atrapalhando o futuro dele. Respirei fundo 3 vezes. Era uma técnica que aprendi nos meus tempos de operário, quando um chefe abusivo tentava me humilhar. Contar até 3, respirar, manter a calma. Porque homens de verdade não explodem. Eles planejam. Ele disse que você é muito devagar para entender negócios. Helena continuou, a voz quebrada. Disse que eu sou uma mulher ultrapassada que não entende o mundo moderno. Eduardo, ele gritou comigo na frente da Márcia. Márcia era nossa empregada doméstica há 15 anos. Uma mulher honesta e trabalhadora que sempre respeitou nossa família. Saber que Caio humilhou Helena na frente dela foi a gota d'água que transbordou um copo que eu nem sabia que estava cheio. Para entender o que aconteceu naquela manhã, preciso voltar 24 anos. Caio nasceu quando eu tinha 34 anos e Helena, 30. Naquela época, eu era operário numa empresa de transportes em São Paulo. Trabalhava 16 horas por dia, sonhando em ter minha própria empresa. Helena sempre foi o coração da nossa casa. Professora primária aposentada, ela tratava Caio como se ele fosse feito de cristal. Cada birra dele era fase. Cada grosseria era coisa da idade. Cada desrespeito era, ele ainda vai amadurecer. Eu tentava impor limites, mas Helena sempre intervinha com aquele olhar de súplica. Eduardo, ele é só uma criança. Quando Caio tinha 5 anos, consegui comprar meu primeiro caminhão. Trabalhei como motorista autônomo por 3 anos, economizando cada centavo. Helena cuidava do menino e da casa, enquanto eu construía nosso futuro tijolo por tijolo. Aos 8 anos de Caio, já tinha 3 caminhões. Aos 12, uma pequena transportadora. Aos 16 dele, uma frota de 20 veículos. Helena nunca se envolveu com os negócios. Ela cuidava da família, da casa, da educação do Caio. Eu cuidava de ganhar dinheiro e investir. Foi uma divisão natural que funcionou por anos. O problema é que Caio cresceu vendo apenas o lado suave da vida, protegido pelos braços de uma mãe que jamais deixou ele sentir qualquer consequência dos seus atos. Durante a adolescência, as coisas começaram a piorar. Caio descobriu que eu tinha dinheiro e passou a me ver como um banco pessoal. Queria o tênis mais caro, eu pagava. Queria o celular mais moderno, eu comprava. Queria viajar com os amigos, eu bancava. Helena sempre apoiava. Eduardo, deixa o menino ser feliz. O que nem Helena nem Caio sabiam era que meus negócios tinham crescido muito além do que imaginavam. A transportadora era apenas a ponta do iceberg.
Ao longo dos anos, investi em imóveis, ações, fundos de investimento. Comprei terrenos baratos que viraram loteamentos valiosos. Adquiri prédios comerciais no centro de São Paulo. Minha estratégia sempre foi simples: viver com 10% do que ganhava, investir os outros 90%. Nossa casa era confortável, mas não ostentosa. Eu dirigia carros bons, mas não de luxo. Usava roupas de qualidade, mas compradas em promoção. Para quem olhasse de fora, éramos uma família de classe média alta. A realidade era bem diferente. Meu patrimônio líquido passava dos 8 milhões de reais. Eu era dono de 12 imóveis comerciais, 6 residenciais. Tinha participação em 3 empresas diferentes e uma carteira de investimentos que rendia mais por mês do que muita gente ganhava por ano. Mantive tudo em sigilo por uma razão simples. Queria que Caio construísse seu próprio caráter antes de conhecer nossa real situação financeira. Queria que ele trabalhasse, lutasse, aprendesse o valor das coisas. Mas Helena, com toda a sua bondade, sabotava meus planos sem perceber. Quando Caio foi reprovado no primeiro ano da faculdade de administração, Helena consolou. Não se preocupe, filho. Seu pai paga quantas vezes for necessário. Quando ele bateu o carro aos 19 anos dirigindo bêbado, ela disse: Foi um acidente, Eduardo. Compra outro carro para ele. Cada vez que eu tentava estabelecer consequências, Helena interferia. Cada vez que eu queria ensinar responsabilidade, ela oferecia proteção. O resultado foi um jovem de 24 anos que nunca trabalhou um dia sequer, que tratava os pais como empregados e que acreditava que o mundo lhe devia tudo. Naquela terça-feira, depois de consolar Helena, desci para a cozinha e encontrei Caio mexendo no celular, enquanto comia o café da manhã que Márcia havia preparado. Ele nem ergueu os olhos quando me viu. Era como se eu fosse um fantasma na minha própria casa. Caio, eu disse com voz firme, precisamos conversar sobre o que aconteceu com sua mãe. Ele finalmente me olhou, mas com aquela expressão de tédio que eu conhecia bem. Ah, pai, relaxa. A mãe é muito sensível. Eu só falei umas verdades para ela. Verdades, repeti, sentindo a raiva subir pela garganta como lava de vulcão. É, pai. Vocês são muito devagar para entender o mundo de hoje. Ficar nessa de pensar bem, analisar, ter certeza. Enquanto vocês ficam aí enrolando, outras pessoas estão ficando ricas. Ele mordeu uma torrada com a arrogância de quem acredita ser o mais inteligente da sala. E que negócio é esse que você quer tanto que financiemos vendendo a casa? Caio suspirou como se estivesse explicando matemática básica para uma criança. É uma oportunidade única, pai. Meu amigo Ricardo conhece um cara que importa eletrônicos direto da China. A gente investe R$200 mil e em 6 meses multiplica por 5. R$200 mil. O valor da nossa casa segundo a avaliação que Helena havia pedido na semana anterior. Caio queria que vendêssemos o lar onde vivíamos há 15 anos para bancar um esquema que qualquer pessoa com 2 neurônios identificaria como golpe. E se der errado? Perguntei, já sabendo a resposta. Não vai dar errado, pai. Vocês que são negativos demais. Ele terminou o café e se levantou. Aliás, preciso que você transfira R$5 mil para minha conta hoje. Vou encontrar o Ricardo e o investidor. Aquela frase foi como um soco no estômago. Não um pedido, não uma solicitação. Uma ordem. Meu próprio filho estava me dando ordens na minha própria casa, exigindo que eu financiasse um golpe enquanto humilhava minha esposa. Não vou transferir nada, eu disse com calma. Caio parou no meio da cozinha e se virou devagar, como se não tivesse ouvido direito. Como assim não vai transferir? Você ouviu bem. Não vou dar dinheiro para você jogar fora num esquema duvidoso. O rosto dele ficou vermelho em segundos. Era incrível como Caio conseguia passar de 0 a ódio em questão de instantes, como se tivesse um botão que alguém apertava. Pai, você não entende. Essa é uma oportunidade real. O Ricardo já investiu 50 mil e triplicou o dinheiro em 3 meses. Se triplicou mesmo, por que ele precisa de mais investidores? Caio bateu a mão na mesa com força suficiente para fazer os pratos tremeram.
Porque você pensa pequeno. Por isso que você nunca saiu dessa vida mediocre. Por isso que até hoje a gente mora nesta casa simples, enquanto os pais dos meus amigos têm mansões. Casa simples. Ele estava chamando nossa casa de simples. A casa que eu comprei com o suor de 15 anos de trabalho duro. A casa onde ele cresceu protegido e amado. A casa que Helena decorou com tanto carinho ao longo dos anos. Esta casa mediocre, eu disse ainda controlando o tom, foi comprada com dinheiro honesto. Dinheiro que ganhei trabalhando 16 horas por dia quando você era pequeno. Trabalhando como operário. Ele rebateu com desprezo. Pai, você não entende o mundo dos negócios. Não entende investimentos. Não entende oportunidades. É por isso que até hoje somos classe média baixa. Classe média baixa. Meu filho, que nunca trabalhou um dia na vida, estava me chamando de classe média baixa. O mesmo filho que usava roupas de marca, dirigia um carro que custou 80 mil reais, estudava numa universidade particular cara e nunca teve um único não como resposta. Caio, eu disse, minha voz ficando mais grave. Você tem 24 anos e nunca trabalhou. Não conhece o valor de R$1. Não sabe quanto custa manter uma casa, pagar contas, sustentar uma família. Eu não trabalho porque estou estudando, ele gritou. Estou me preparando para um futuro melhor do que o seu. Estudando. Você foi reprovado 2 vezes e está há 3 anos no segundo período de administração. Porque a faculdade é chata. Os professores são ultrapassados. Eles ensinam teorias velhas que não funcionam no mundo real. Helena apareceu na porta da cozinha, ainda com os olhos inchados de tanto chorar. Por favor, parem de brigar. Ela pediu com voz trêmula. Caio se virou para ela como uma cobra pronta para atacar. Mãe, fala para ele parar de ser teimoso. Explica que essa é nossa chance de sair dessa mediocridade. Mediocridade. Helena repetiu como se a palavra fosse veneno na sua boca. É, mãe. Olha a nossa vida. Olha a nossa casa. Olha o carro do papai. A gente não tem nada de especial. Os pais do Ricardo têm uma casa com piscina, 3 carros importados, viajam para o exterior todo ano. Helena começou a chorar de novo, mas desta vez não era um choro de mágoa. Era um choro de desespero, como se ela finalmente estivesse vendo o monstro que ajudou a criar. Filho, ela sussurrou, nós te demos tanto amor. Amor não paga conta. Caio interrompeu com frieza. Amor não compra oportunidades. Vocês ficaram acomodados com essa vidinha pequenininha e agora não querem me deixar crescer. Foi nesse momento que algo quebrou dentro de mim. Não foi raiva, não foi tristeza. Foi uma clareza absoluta. Como se uma névoa que cobria meus olhos há anos finalmente tivesse se dissipado. Caio, eu disse, minha voz agora completamente calma. Senta aí. Quero mostrar uma coisa para você. Alguma coisa no meu tom deve ter chamado sua atenção, porque ele parou de gritar e me olhou com curiosidade. Eu caminhei até meu escritório e peguei uma pasta que ficava trancada na gaveta mais baixa da minha mesa. Quando voltei à cozinha, Helena me olhava com uma expressão confusa. Em 28 anos de casamento, ela nunca havia visto aquela pasta. Caio estava sentado ainda com cara de irritação, mas obviamente curioso. Você disse que somos classe média baixa. Comecei, colocando a pasta sobre a mesa. Disse que vivemos uma vida medíocre. Disse que eu não entendo de negócios. Abri a pasta e tirei o primeiro documento. Era o extrato da minha conta corrente principal. O saldo, R$420 mil. Helena piscou várias vezes como se estivesse tentando processar os números. Caio se inclinou para a frente, franzindo a testa. Isso aí é fake, ele disse, mas sua voz estava menos segura. Peguei o segundo documento. Extrato da conta poupança. R$700 mil. Terceiro documento. Extrato de investimentos. R$1.800.000. Quarto documento. Comprovante de propriedade de 12 imóveis comerciais avaliados em R$3.200.000. A cada documento que eu colocava na mesa, o rosto de Caio ficava mais pálido. Helena havia parado de chorar e estava olhando para mim como se me visse pela primeira vez na vida. Quinto documento.
Continuei com toda a calma do mundo. Participação societária na JMR Transportes, avaliada em 1,5 milhão. Sexto documento, ações na Bolsa de Valores, R$ 800 mil. Caio estava com a boca aberta, literalmente. Não conseguia emitir som nenhum. Total do patrimônio, eu disse, pegando o último papel da pasta. R$ 8.420.000. O silêncio na cozinha era tão profundo que eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio da sala. Helena estava olhando alternadamente para mim e para os documentos, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça impossível. Caio finalmente conseguiu falar, mas sua voz saiu como um sussurro. Como isso é possível? Trabalhando, eu respondi simplesmente. Investindo. Planejando. Fazendo tudo aquilo que você acha que eu não sei fazer. Helena se aproximou da mesa com passos trêmulos e pegou um dos extratos. Suas mãos tremiam enquanto ela lia os números. Eduardo, ela disse, sua voz carregada de emoção. Por que você nunca me contou? Porque queria proteger vocês dois. Respondi, olhando diretamente para Caio. Queria que nosso filho aprendesse o valor das coisas antes de saber que não precisaria se esforçar por elas. Caio estava passando os olhos pelos documentos como se eles fossem escritos em idioma alienígena. Pai, isso significa que a gente é rica? Significa que eu trabalho há 30 anos construindo este patrimônio. Significa que enquanto você dormia, eu planejava investimentos. Significa que enquanto você reclamava da nossa vida medíocre, eu estava multiplicando nosso dinheiro. A ficha estava caindo na cabeça dele como um piano do 10º andar. Podia ver o momento exato em que ele percebeu a magnitude da sua arrogância. Pai, eu não sabia. Claro que não sabia. Porque estava ocupado demais me desrespeitando e humilhando sua mãe para prestar atenção em qualquer coisa além dos seus próprios caprichos. Helena se sentou pesadamente numa cadeira, ainda segurando o extrato. Eduardo, R$ 8 milhões. Como você conseguiu esconder isso de mim por tanto tempo? Helena, eu disse puxando uma cadeira para sentar ao seu lado. Lembra quando eu comprei o primeiro terreno em Cotia, há 15 anos? Você achou que eu estava gastando dinheiro à toa. Ela assentiu lentamente. Eu disse que era longe demais, que nunca ia valorizar. Paguei 50 mil naquele terreno. Vendi por 300 mil no ano passado, quando construíram o shopping center do lado. Peguei outro documento da pasta. Lembra do prédio comercial que eu quase comprei no centro há 10 anos? Você disse que desistiu porque era caro demais. Eu comprei. E mais 5 prédios similares. Hoje cada um vale 3 vezes o que paguei. Mostrei a ela a escritura de todos os imóveis. Cada decisão de investimento que eu tomei, cada não que eu disse para gastos desnecessários, cada hora extra que trabalhei, tudo foi pensado no nosso futuro. Caio estava ouvindo tudo em silêncio. E pela primeira vez na vida, vi humildade no seu rosto. Não aquela falsa humildade que ele demonstrava quando queria alguma coisa, mas uma humildade real, nascida da percepção de que estava completamente errado sobre tudo. Por que você não me incluiu nisso? Helena perguntou e havia mágoa na sua voz. Porque você tem um coração muito bom, amor. Toda vez que eu tentava disciplinar o Caio, você interferia. Toda vez que eu queria ensinar responsabilidade, você oferecia proteção. Se soubesse do nosso patrimônio real, seria ainda mais difícil ensinar valores para ele. Helena olhou para Caio e depois para mim. Você planejou tudo isso sozinho durante 20 anos? Não sozinho. Contratei os melhores consultores, os melhores advogados, os melhores investidores. Aprendi tudo o que podia sobre negócios, sobre mercado financeiro, sobre imóveis. Peguei uma pilha de certificados de cursos. Enquanto o Caio reclamava que os professores da faculdade eram chatos, eu fiz 17 cursos de especialização em gestão e investimentos. Caio finalmente encontrou a voz, mas ela estava diferente. Menor, menos arrogante. Pai, se você tem todo esse dinheiro, por que a gente vive dessa forma? Que forma, Caio? Sei lá. Simples, sem ostentação, sem luxo. Eu me inclinei na cadeira,
olhando diretamente nos seus olhos. Porque luxo não constrói caráter. Ostentação não ensina valores. Dinheiro fácil não forma homens de verdade. Helena estava folheando os documentos, ainda tentando processar a informação. Eduardo, você poderia ter me contado pelo menos parte disso. Poderia. Mas toda vez que você via Caio frustrado ou contrariado, seu instinto era protegê-lo. Se soubesse que tínhamos milhões guardados, teria sido ainda mais difícil deixar ele enfrentar qualquer dificuldade. Era verdade, e ela sabia disso. Helena sempre foi uma mãe extremamente protetora. Seu amor incondicional por Caio era lindo, mas tinha criado um monstro mimado que acreditava merecer tudo sem dar nada em troca. Pai, Caio disse, e pela primeira vez em anos, ouvi respeito na sua voz. Eu posso fazer parte dos negócios? Posso trabalhar com você? A pergunta que eu estava esperando há 24 anos. Mas agora ela chegava tarde demais, depois de anos de desrespeito, arrogância e humilhações. Não, respondi simplesmente. O rosto dele ficou confuso. Como não? Eu sou seu filho. Eu posso aprender. Você teve 24 anos para aprender. Teve 24 anos para me respeitar. Teve 24 anos para tratar sua mãe com dignidade. Me levantei e comecei a guardar os documentos na pasta. Mas escolheu me chamar de fracassado e tratar a gente como empregados. Helena me olhou com surpresa. Acho que esperava que eu cedesse, como sempre cedia quando Caio demonstrava qualquer interesse em mudança. Pai, por favor. Caio tentou novamente, mas sua voz estava desesperada agora. Eu estava errado, eu peço desculpas, eu posso mudar. Pode mesmo? Perguntei fechando a pasta. Então vou te dar essa oportunidade. Ele se animou imediatamente. Sério? Você vai me dar uma chance? Vou. A partir de hoje você vai aprender o que significa trabalhar pelo que quer. Caminhei até o telefone da cozinha e disquei um número. Alô, Marcos. Eduardo aqui. Lembra que você disse que precisava de ajudantes na construção? Tenho um candidato para você. Caio ficou pálido. Marcos era meu amigo dos tempos de operário. Hoje dono de uma pequena empreiteira. Era conhecido por ser exigente e não passar a mão na cabeça de ninguém. Pai, espera. Caio tentou protestar. Eu não disse que queria trabalhar na construção. Você não disse que queria trabalhar em lugar nenhum. Interrompi, ainda falando com Marcos no telefone. Pode contar com ele na segunda-feira, 7 da manhã. Desliguei e me virei para Caio. Salário mínimo, 8 horas por dia, 6 dias por semana. No final do mês você vai receber seu primeiro salário ganho com o próprio suor. Mas pai, isso é ridículo. Eu não preciso trabalhar como operário. Você tem 8 milhões de reais. Eu tenho 8 milhões de reais. Corrigi. Você não tem nada além do que eu escolher te dar. Helena me olhou com uma expressão que misturava admiração e preocupação. Eduardo, não acha que está sendo muito duro? Duro seria continuar deixando ele acreditar que pode humilhar a gente e mesmo assim receber tudo de graça. Olhei para Caio com firmeza. As regras mudaram. Se quer fazer parte da minha vida, vai ter que merecer. Se quer meu respeito, vai ter que conquistar. Se quer acesso ao meu patrimônio, vai ter que provar que tem caráter para lidar com ele. Caio ficou em silêncio por vários minutos, processando a nova realidade. Pela primeira vez na vida, ele estava enfrentando consequências reais pelos seus atos. Pela primeira vez, não havia a mãe para interceder ou o pai para ceder. E se eu não aceitar trabalhar na construção? Ele perguntou, ainda tentando encontrar uma saída fácil. Aí você vai descobrir como é difícil viver sem dinheiro. Respondi com tranquilidade. Porque a mesada acabou. O cartão de crédito foi cancelado. O carro volta para mim, já que está no meu nome. E se não quer seguir as novas regras desta casa, pode procurar outro lugar para morar. Helena arregalou os olhos. Eduardo. Helena, amor. Olha o que nossa proteção criou. Um jovem de 24 anos que nunca trabalhou, que nos trata como lixo e que acha que o mundo lhe deve tudo. Apontei para Caio. Isso não é amor, é negligência. Caio estava com os punhos cerrados,
o rosto vermelho de raiva novamente. Por um momento pensei que ele fosse explodir como sempre fazia. Mas algo tinha mudado. A descoberta sobre o meu patrimônio tinha abalado suas certezas sobre tudo. Pai, ele disse, controlando a voz com esforço visível. Eu vou aceitar trabalhar com o Marcos. Mas quero que você saiba que isso é humilhante para mim. Ótimo, respondi. Ser humilhado vai te fazer bem. Talvez assim você aprenda a não humilhar os outros. Helena estava me olhando como se estivesse vendo um estranho. Eduardo, eu não reconheço você assim. Este sempre fui eu, Helena. O homem que você se apaixonou era um operário que sonhava em construir alguma coisa. Ao longo dos anos, você foi me convencendo de que ser gentil significava ser permissivo, que amar significava nunca contrariar. Me aproximei dela e segurei suas mãos. Mas eu nunca parei de ser o homem que luta pelo que quer. Naquela tarde, levei Caio para conhecer a obra onde ele começaria a trabalhar na segunda-feira. Era um prédio residencial de 4 andares no bairro da Vila Madalena. Nada muito pesado, mas o suficiente para ele aprender o que significa ganhar dinheiro honestamente. Marcos nos recebeu com aquele sorriso irônico que eu conhecia desde os anos 80. Então este é o famoso Caio, ele disse, olhando meu filho de cima a baixo. Eduardo me falou muito de você. Caio estava claramente desconfortável. Suas roupas de marca contrastavam com o ambiente de trabalho, e ele olhava para tudo com uma mistura de nojo e incredulidade. Marcos, eu disse, quero que você trate ele como qualquer outro funcionário. Sem privilégios, sem facilitações. Pode deixar, Eduardo. Aqui todo mundo trabalha igual. Marcos se dirigiu a Caio. Rapaz, você tem roupa de trabalho? Caio me olhou como se esperasse que eu resolvesse o problema para ele. Não tenho, admitiu. Então vai ter que comprar. Bota de segurança, calça jeans velha, camisa de manga comprida. Não pode trabalhar na construção vestido de Mauricinho. Foi a primeira vez que vi Caio realmente enfrentar um problema prático sozinho. Ele não podia pedir para eu resolver porque sabia que eu não faria. Não podia contar com Helena porque ela não estava presente. Onde eu compro essas coisas? Perguntou claramente perdido. Tem uma loja de materiais de construção na esquina. Marcos respondeu. Eles vendem equipamentos de segurança também. Caminhamos até a loja, e eu observei Caio descobrindo quanto custam as coisas básicas da vida. Bota de segurança, R$120. Capacete, R$40. Luvas, R$25. Para alguém que estava acostumado a receber tudo de graça, cada preço era um choque. Pai, ele sussurrou, você pode emprestar o dinheiro? Eu pago quando receber o salário. Não posso, respondi, embora tivesse R$1.000 na carteira. Você vai ter que descobrir como conseguir esse dinheiro sozinho. Caio ficou parado no meio da loja por 5 minutos, claramente em pânico. Pela primeira vez na vida, ele estava enfrentando um problema que o dinheiro do papai não podia resolver. Não porque eu não tinha dinheiro, mas porque eu escolhi não dar. Posso pagar no cartão? Perguntou ao vendedor. Pode, mas o limite do seu cartão foi cancelado hoje cedo. Eu informei calmamente. Ele me olhou com uma expressão de horror. Como assim cancelado? Cancelado. O cartão estava no meu nome. A conta era paga por mim. Se quer ter cartão de crédito, vai ter que conseguir um baseado na sua própria renda. O vendedor estava acompanhando nossa conversa com curiosidade. Era óbvio que nunca tinha presenciado uma situação como aquela. Caio passou a mão no cabelo, um gesto nervoso que eu reconhecia desde a infância. Posso vender alguma coisa? O que você tem para vender? Perguntei. Ele olhou para o próprio corpo como se estivesse fazendo um inventário. O relógio, disse finalmente, tirando do pulso o relógio que eu havia dado de presente no seu aniversário de 21 anos. O vendedor examinou o relógio. Posso dar R$150 por ele. Era um relógio que custou R$800. Caio estava aprendendo rapidamente sobre desvalorização e necessidade. Ele hesitou por um momento, olhando o relógio como se estivesse se despedindo de uma parte de si mesmo. Fechado, disse finalmente.
Foi a primeira transação comercial que meu filho fez na vida. A primeira vez que ele trocou algo de valor por dinheiro que precisava. Vi lágrimas se formando nos seus olhos quando ele entregou o relógio e senti uma pontada no peito, mas me mantive firme. Com os R$ 150, ele conseguiu comprar apenas a bota e o capacete. As luvas e a roupa de trabalho teriam que esperar o primeiro salário. Marcos aceita que eu comece assim mesmo? Perguntou, a voz embargada. Vamos descobrir, respondi. Na segunda-feira, 6:30 da manhã, acordei Caio. Ele havia passado o domingo inteiro no quarto, provavelmente tentando processar a nova realidade. Helena tinha tentado conversar comigo várias vezes sobre não estar sendo duro demais, mas eu me mantive irredutível. Filho, está na hora, disse batendo na porta do seu quarto. Não vou, veio a resposta abafada de dentro do quarto. Abri a porta. Caio estava debaixo das cobertas, claramente tentando escapar do compromisso. Levanta, Caio, são 7 horas na obra. Eu disse que não vou. Isso é ridículo. Sentei na beirada da cama. Então você escolheu a segunda opção. Ele tirou a cabeça de debaixo da coberta. Que segunda opção? Sair de casa e se virar sozinho. O quarto ficou em silêncio. Helena apareceu na porta com aquele olhar suplicante que eu conhecia tão bem. Eduardo, deixa ele dormir mais um pouco. Não, cortei sem tirar os olhos do Caio. Ele tem 15 minutos para se decidir. Ou vai trabalhar ou vai embora. Caio se sentou na cama, o cabelo desarrumado, os olhos inchados de sono. Pai, isso é loucura. Eu sou seu filho. Exato. E como meu filho, você vai aprender a ser um homem de verdade. 20 minutos depois, estávamos no trânsito indo para a obra. Caio estava em silêncio, vestindo a bota nova e uma calça jeans velha que havia encontrado no fundo do guarda-roupa. Ele parecia menor, mais frágil, como se a realidade estivesse literalmente encolhendo ele. Quando chegamos à obra, Marcos já estava lá com outros 5 funcionários. Homens de verdade, que acordavam cedo todos os dias para sustentar suas famílias. Chegou o universitário. Marcos anunciou com ironia. Pessoal, este é o Caio. Vai trabalhar com a gente. Os outros operários olharam para Caio com curiosidade. Era óbvio que ele não pertencia àquele ambiente, mas também era óbvio que estava ali por necessidade, não por escolha. Primeira tarefa, Marcos disse entregando uma pá para Caio. Aquele monte de areia precisa ir para o 2º andar. Escada mesmo, não tem elevador. Deixei Caio na obra e fui trabalhar. Durante toda a manhã pensei nele subindo e descendo escadas com baldes de areia. Era um trabalho pesado, especialmente para alguém que nunca havia feito esforço físico na vida. Às 11 horas meu celular tocou. Era Marcos. Eduardo, seu filho desmaiou. Meu coração disparou. Como assim desmaiou? Ele não estava aguentando o ritmo. Tentou carregar peso demais de uma vez. Ficou tonto e caiu. Está consciente, mas acho que você deveria vir buscá-lo. Cheguei à obra em 15 minutos. Encontrei Caio sentado na sombra, bebendo água, com o rosto pálido e suado. Seus colegas de trabalho estavam ao redor, demonstrando uma solidariedade que me surpreendeu. Rapaz precisa comer melhor, disse João, um operário de 50 anos. Corpo de Mauricinho não aguenta serviço pesado assim. Pai, Caio disse quando me viu, e sua voz estava diferente. Não havia arrogância, não havia exigência. Apenas cansaço e, pela primeira vez, um pedido genuíno de ajuda. Como você está se sentindo? Perguntei, me agachando ao lado dele. Horrível. Não sabia que trabalhar era tão pesado. Trabalhar é pesado mesmo, confirmei. Por isso que quem trabalha merece respeito. Ele me olhou nos olhos e vi algo que não via há anos. Reconhecimento. Pai, desculpa por tudo que eu disse sobre você ser fracassado. Você trabalha muito mais pesado do que eu imaginava. Marcos se aproximou. Eduardo, se quiser levar ele para casa hoje, sem problema. Amanhã ele volta mais preparado. O que você quer fazer, Caio? Perguntei. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para os operários que continuavam trabalhando mesmo sob o sol forte. Quero terminar o dia, disse finalmente. Quero provar que consigo.
Foi a primeira vez em 24 anos que vi determinação real no meu filho. Quando chegamos em casa naquela noite, Caio mal conseguia se mover. Suas mãos estavam cheias de bolhas. Suas costas doíam tanto que ele não conseguia se endireitar completamente. Helena ficou horrorizada ao vê-lo. "Eduardo, olha o estado do menino!" Ela exclamou, correndo para ajudá-lo. "O menino tem 24 anos. Corrigi calmamente. E está aprendendo o que significa trabalhar." Caio se jogou no sofá da sala com um gemido de dor. "Pai, eu nunca imaginei que fosse tão difícil. Por isso que homens que trabalham duro merecem respeito." Repeti. "Por isso que você não devia ter me chamado de fracassado." Helena trouxe pomada para as mãos dele e um analgésico. "Filho, você não precisa passar por isso. Seu pai pode..." "Pode o quê, mãe?" Caio interrompeu, olhando para ela com uma expressão cansada, mas séria. "Pode continuar me sustentando enquanto eu trato vocês como lixo?" Helena ficou em silêncio, claramente surpresa com a resposta. "Mãe, eu passei o dia inteiro carregando areia." Caio continuou. "Conheci homens que fazem isso há 20 anos para sustentar a família. E eu chamei meu pai de fracassado, porque ele fez esse tipo de trabalho para me dar uma vida confortável." Era a primeira vez que ouvia Caio falar com verdadeira humildade. A primeira vez que via ele reconhecer o valor do trabalho honesto. "Pai," ele disse, se virando para mim, "posso fazer uma pergunta?" "Claro. Quando você era da minha idade, já trabalhava assim?" "Pior," respondi. "Eu trabalhava 12 horas por dia numa fábrica, depois fazia bico de segurança à noite. Dormia 4 horas e recomeçava." Caio ficou em silêncio, provavelmente imaginando essa rotina. "E mesmo assim você estudava? Mesmo assim você planejava investimentos?" "Porque eu tinha um sonho. Queria construir alguma coisa para minha família. E eu caguei em tudo isso." Ele disse usando uma palavra forte que raramente saía da sua boca. Helena fez cara feia com o palavrão, mas não disse nada. "Não cagou", corrigi. "Você só não sabia o valor das coisas. Mas agora está aprendendo." A segunda semana foi mais fácil que a primeira, mas ainda assim desafiadora. Caio começou a acordar naturalmente às 6 da manhã, o corpo se adaptando à rotina. Suas mãos desenvolveram calos, seus músculos pararam de doer tanto. Mais importante, ele começou a se relacionar com os outros operários. João, o homem de 50 anos, tomou Caio sob sua proteção e começou a ensinar truques do ofício. "Rapaz," João disse numa quinta-feira, "você não é completamente inútil. Só muito mal criado mesmo." Caio riu da observação. Era a primeira vez em semanas que eu o via rir genuinamente. Não aquele riso forçado que ele usava quando queria alguma coisa. "João," Caio perguntou durante o almoço, "você tem filhos?" "3. 2 meninas e um menino." "Como você faz para eles te respeitarem?" João olhou para Caio com interesse. "Ué, eles me respeitam porque eu trabalho para dar o melhor que posso para eles. Porque quando chego em casa estou cansado de verdade, não de ficar no sofá vendo televisão. E se eles fossem desrespeitosos?" "Já foram. Meu menino mais novo passou uma fase parecida com a sua. Achava que o mundo devia tudo para ele." "O que você fez?" "A mesma coisa que seu pai está fazendo com você. Botei para trabalhar." Naquela noite, Caio chegou em casa com uma expressão pensativa. Durante o jantar, ele fez uma pergunta que me surpreendeu. "Pai, você pode me explicar como funcionam os investimentos?" Helena quase engasgou com a comida. Era a primeira vez que Caio demonstrava interesse genuíno em aprender alguma coisa prática. "Por que quer saber?" perguntei. "Porque João me disse que ele investe parte do salário dele todo mês. Um operário que ganha salário mínimo consegue investir, e eu nunca nem pensei nisso." "João investe quanto por mês?" R$ 100. Ele disse que em 10 anos já juntou 15 mil. Eram números pequenos para quem tinha 8 milhões, mas eram enormes para quem ganhava salário mínimo. João estava fazendo exatamente o que eu havia feito 30 anos atrás, sacrificando o consumo presente por segurança futura. Naquela noite, peguei uma calculadora e mostrei para Caio como funcionava o básico dos investimentos. Nada complexo,
Apenas os conceitos fundamentais de juros compostos e disciplina. Se você investir R$ 200 por mês a uma rentabilidade de 10% ao ano, expliquei, em 20 anos você terá quase R$ 150 mil. Caio olhou os números com fascínio. Isso é muito dinheiro. Para quem ganha salário mínimo, é uma fortuna. Para quem ganha bem e investe mais, pode se tornar independência financeira. E foi assim que você juntou os 8 milhões? Foi assim que comecei. Quando tinha sua idade, eu investia 80% de tudo que ganhava. Vivia com muito pouco, mas reinvestia quase tudo. Helena estava acompanhando nossa conversa em silêncio. Era a primeira vez em anos que pai e filho conversavam sobre alguma coisa séria sem gritos ou discussões. Pai, Caio disse hesitando, você acha que você poderia me ensinar direito? Sobre negócios, sobre investimentos? Era a pergunta que eu estava esperando há 20 anos. Mas agora ela vinha de um lugar diferente. Não vinha da arrogância de quem achava que merecia tudo. Vinha da humildade de quem havia aprendido o valor do trabalho. Posso te ensinar, respondi, mas com algumas condições. Quais? Primeiro, você termina pelo menos 6 meses trabalhando com o Marcos. Segundo, você volta para a faculdade e termina o curso, mas desta vez levando a sério. Terceiro, você continua morando aqui, mas pagando uma pensão dos seus salários. Caio assentiu para cada condição. Quanto de pensão? R$ 500 por mês. Era mais da metade do salário que ele ganhava com Marcos. Helena fez cara de espanto. Eduardo, não acha muito? Ela perguntou. Mãe, Caio respondeu antes de mim. Eu morei aqui de graça por 24 anos. R$ 500 é barato para tudo que vocês me dão. No final do primeiro mês, Caio recebeu seu primeiro salário. R$ 900 líquidos. Nunca vou me esquecer da expressão no rosto dele quando segurou o envelope com o dinheiro. Pai, ele disse com a voz embargada, eu trabalhei 26 dias para ganhar isso. E aí, o que você sentiu? Orgulho, respondeu sem hesitar. Pela primeira vez na vida eu ganhei dinheiro de verdade. Naquela noite ele se sentou na mesa da cozinha e separou o salário em partes. 500 para a pensão, 100 para investimento, 200 para roupas de trabalho e gastos pessoais, 100 para guardar. Sobram R$ 0 para besteira, ele disse sorrindo. Bem-vindo ao mundo real, respondi. Helena estava observando tudo com uma mistura de orgulho e preocupação. Filho, você tem certeza que consegue viver com tão pouco? Mãe, isso não é pouco. Isso é o que eu mereço pelo que produzo. Caio olhou para ela com carinho. Vocês me davam muito mais do que eu merecia. Agora estou ganhando exatamente o que trabalho para ter. Era uma transformação impressionante. Em um mês, meu filho havia desenvolvido consciência financeira, ética de trabalho e principalmente respeito próprio baseado no mérito, não na proteção dos pais. Pai, ele disse, me entregando o envelope com os R$ 500 da pensão. Obrigado por não ter desistido de mim. Foi a primeira vez em anos que senti orgulho genuíno do meu filho. 2 semanas depois, Helena veio conversar comigo no meu escritório. Era um sábado à tarde, e Caio estava na faculdade, estudando pela primeira vez com seriedade. Eduardo, ela disse, se sentando na cadeira em frente à minha mesa. Preciso te pedir desculpas. Levantei os olhos dos documentos que estava revisando. Desculpas por quê? Por ter sabotado sua educação do Caio durante todos esses anos. Suas mãos tremiam ligeiramente. Eu achava que estava protegendo ele, mas na verdade estava destruindo ele. Helena raramente admitia erros. Era uma mulher orgulhosa, no melhor sentido da palavra, e reconhecer que havia falhado como mãe devia estar sendo muito difícil. Amor, eu disse, estendendo a mão para ela. Você agiu com amor. Você sempre quis o melhor para ele. Mas o melhor não era protegê-lo de todas as dificuldades. Ela continuou, os olhos cheios de lágrimas. O melhor era deixar ele aprender a enfrentar as dificuldades. Ela estava certa, mas não era fácil aceitar isso depois de 24 anos. Você viu como ele mudou em apenas 6 semanas? Perguntou. Eu havia visto. Caio estava mais confiante, mais respeitoso, mais maduro.
Pela primeira vez na vida, ele tinha propósito real, metas próprias, orgulho genuíno. Eduardo, Helena continuou, eu quero aprender sobre os negócios também. Quero entender o que você construiu. Quero ser parte da solução, não do problema. Era outro pedido que eu não esperava. Helena sempre havia se contentado em cuidar da casa e da família, deixando os negócios inteiramente comigo. Por que agora? Perguntei. Porque vi o que acontece quando eu não entendo o que você faz. Fico insegura, superprotetora, tomo decisões erradas. Ela se inclinou na cadeira. Quero ser sua parceira de verdade, não apenas sua esposa. 3 meses após aquela manhã de terça-feira que mudou tudo, nossa casa estava irreconhecível. Não fisicamente, mas no ambiente, no clima, nas relações entre nós três. Caio acordava às 5h30, tomava café da manhã conosco, ia trabalhar e voltava cansado, mas satisfeito. Suas notas na faculdade haviam melhorado drasticamente. Ele havia se tornado líder da sua turma em trabalhos em grupo, aplicando na teoria o que estava aprendendo na prática. Helena havia começado a frequentar cursos de administração e investimentos. Descobriu que tinha talento natural para números e estava me ajudando a organizar nossa carteira de investimentos. Eduardo, ela disse numa quinta-feira durante o jantar, você sabia que nosso imóvel da Vila Olímpia está subvalorizado no mercado? Era verdade. Eu havia notado isso algumas semanas antes, mas não havia comentado. Podemos vender e reinvestir em 2 imóveis menores na mesma região. Ela continuou. O retorno seria 30% maior. Caio olhou para a mãe com admiração. Mãe, você está virando uma expert em investimentos. Estou aprendendo. Helena respondeu claramente orgulhosa. Seu pai construiu tudo isso sozinho por muito tempo. Agora somos uma equipe. Era exatamente isso que eu sempre havia sonhado. Uma família unida não apenas pelo amor, mas pelo respeito mútuo e objetivos comuns. Pai, Caio disse limpando o prato. Posso fazer uma sugestão? Claro. Que tal começarmos a jantar juntos todos os dias? Sem televisão, sem celular, só conversando sobre o dia de cada um. A sugestão veio dele. O filho que 6 meses antes mal falava conosco, agora queria mais tempo de qualidade em família. Ótima ideia. Helena concordou imediatamente. Aprovado, eu disse, sentindo uma felicidade que não sentia há anos. No final do 4º mês, Marcos veio conversar comigo sobre Caio. Encontramos num bar próximo à obra, como nos velhos tempos. Eduardo, ele disse, bebericando uma cerveja. Seu menino virou um dos melhores operários que já tive. A afirmação me encheu de orgulho. Sério. Sério. Ele é pontual, esforçado, respeitoso com todo mundo. E mais, está começando a entender do negócio. Me deu algumas sugestões de organização que são muito inteligentes. Marcos havia notado algo que eu também estava vendo. Caio tinha desenvolvido não apenas disciplina de trabalho, mas visão de negócios. Eduardo, eu queria fazer uma proposta. Que tal o Caio vir trabalhar comigo como sócio minoritário? Ele entraria com trabalho e conhecimento teórico, eu com experiência e estrutura. Era uma oferta genuína de crescimento profissional. Não um favor para o filho do amigo, mas um reconhecimento do valor que Caio havia desenvolvido. Conversa com ele, respondi. A decisão é dele. Naquela noite contei sobre a proposta do Marcos. Caio ficou em silêncio por vários minutos, claramente pensando com cuidado. Pai, ele disse finalmente. Posso pedir sua opinião? Claro. Você acha que eu estou preparado para ser sócio de alguém? A pergunta mostrava maturidade. 6 meses antes, Caio teria aceitado imediatamente qualquer oportunidade que parecesse mais fácil que o trabalho braçal. Você trabalhou 4 meses como funcionário. Respondi. Mostrou responsabilidade, dedicação, respeito. Mas ser sócio é diferente. Você divide lucros, mas também divide prejuízos e responsabilidades. E se der errado? Aí você volta a ser funcionário e aprende com o erro. Caio sorriu. 6 meses atrás eu teria medo de fracassar. Hoje eu sei que fracassar faz parte do processo de aprender. Então, qual é sua decisão? Vou aceitar.
Mas quero formalizar tudo direitinho, com contrato, definição de responsabilidades, divisão clara de lucros e perdas. Era exatamente a resposta que um empresário maduro daria. Caio formalizou a sociedade com Marcos em dezembro, 9 meses depois daquela manhã de terça-feira que mudou nossas vidas. A empresa deles começou pequena, mas com bases sólidas. Caio cuidava da parte administrativa e comercial, Marcos da parte operacional. O primeiro projeto foi a reforma de uma escola municipal. Caio elaborou a proposta, calculou custos, negociou prazos. Marcos coordenou a execução. O projeto foi entregue no prazo e dentro do orçamento, gerando um lucro de R$12 mil. Pai, Caio disse mostrando o demonstrativo financeiro. Minha parte foram R$4 mil. É mais do que eu ganhava em 4 meses como operário. E como você se sente? Diferente. Quando eu era operário, me sentia orgulhoso de trabalhar duro. Agora me sinto orgulhoso de trabalhar smart. Era uma evolução natural. Ele havia aprendido o valor do trabalho braçal, desenvolvido disciplina e ética. Agora estava aplicando esse aprendizado em um nível mais estratégico. Helena estava acompanhando o crescimento dos 2 negócios, o meu e o do Caio, com interesse genuíno. Ela havia se tornado nossa consultora financeira não oficial, sempre com sugestões inteligentes e análises cuidadosas. Eduardo, ela disse numa noite, acho que chegou a hora. Hora de quê? De você contar para o Caio sobre todos os seus negócios. Ela estava certa. Durante aqueles 9 meses, eu havia revelado apenas parte do meu patrimônio. Caio sabia dos 8 milhões, mas não sabia da extensão completa dos investimentos, das empresas, das participações societárias. Você acha que ele está preparado? Ele provou que está. Trabalhou pesado, estudou sério, construiu um negócio próprio. Acho que merece conhecer a verdade completa. No dia de Natal daquele ano, exatamente 9 meses depois da nossa grande transformação, reuni Caio e Helena na sala para uma conversa especial. Lembram daquele dia em que mostrei os 8 milhões de patrimônio? Comecei. Como esquecer? Caio respondeu sorrindo. Foi o dia que mudou minha vida. Bem, eu não contei toda a verdade. Helena me olhou com curiosidade. Como assim? Peguei uma pasta nova, muito mais grossa que a primeira. Os 8 milhões eram apenas a parte mais líquida. O patrimônio total é bem maior. Abri a pasta e comecei a mostrar documento por documento. Ações de empresas de tecnologia, 2 milhões. Participação na rede de postos de gasolina, 3 milhões. Cotas de fundos imobiliários, 1,5 milhão. Empresas nas quais eu era sócio minoritário, 4 milhões. O patrimônio total, eu disse chegando ao último documento, é de 18 milhões e 700 mil reais. O silêncio na sala foi absoluto. Helena estava com a mão na boca, os olhos arregalados. Caio estava olhando os documentos como se fossem escritos em idioma alienígena. Pai, Caio disse finalmente, você é muito rico. Nós somos muito ricos, corrigi. Esta família construiu isso juntos, cada um contribuindo do seu jeito. Mas por que você escondeu tanto tempo? Porque dinheiro sem caráter é perigoso. Riqueza sem responsabilidade destrói pessoas. Olhei diretamente nos seus olhos. Você precisava primeiro se tornar um homem de verdade, antes de saber o tamanho da responsabilidade que vai herdar. Helena estava chorando, mas eram lágrimas de alegria. Eduardo, 18 milhões. Nossa família está segura para sempre. Está, confirmei. Mas segurança financeira não garante felicidade. Caráter garante felicidade. Respeito mútuo garante felicidade. Propósito de vida garante felicidade. Caio estava folheando os documentos, absorvendo a magnitude dos números. Pai, isso significa que eu nunca vou precisar trabalhar na vida? Significa que você nunca vai precisar se preocupar com dinheiro. Corrigi. Mas trabalhar não é sobre necessidade. Trabalhar é sobre propósito, realização, contribuição para o mundo. Nos meses seguintes, comecei a envolver Caio gradualmente na administração do patrimônio familiar. Não como herdeiro passivo,
mas como sucessor ativo que precisava aprender a multiplicar a riqueza, não apenas gastá-la. Filho, eu disse numa manhã de sábado, quero que você escolha uma área para se especializar. Estávamos no meu escritório, revisando relatórios de investimentos. Helena estava conosco, agora oficialmente nossa diretora financeira. Que tipo de área? Imóveis, mercado financeiro, empresas, tecnologia. Você precisa se tornar expert em alguma coisa para poder liderar essa área dos nossos negócios. Caio pensou por alguns minutos. Acho que quero focar em empresas. Gosto da ideia de criar empregos, de construir alguma coisa que beneficie outras pessoas. Era uma escolha madura. Não a mais fácil, não a mais glamourosa, mas a que tinha maior potencial de impacto social positivo. Ótima escolha. Vou te apresentar aos nossos parceiros empresariais. Você vai começar assistindo reuniões, depois participando, depois liderando. Helena estava tomando notas, planejando o desenvolvimento do filho com a mesma dedicação que ela aplicava a tudo na vida. Eduardo, ela disse, acho que devemos formalizar isso. Criar um plano de sucessão oficial. Estava certa. Com 18 milhões em patrimônio, não podíamos deixar nada ao acaso. Vamos contratar o melhor escritório de advocacia de São Paulo. Decidi. Vamos estruturar tudo. Holding familiar, plano de sucessão, proteção patrimonial. E se eu estragar tudo? Caio perguntou e havia insegurança genuína na sua voz. Você não vai estragar. Respondi com convicção, porque aprendeu a trabalhar duro, a respeitar dinheiro, a valorizar pessoas. Essas são as qualidades mais importantes para administrar riqueza. 2 anos se passaram desde aquela manhã de terça-feira que transformou nossa família. Caio, agora com 26 anos, havia se formado em administração com honras e estava administrando 3 das nossas empresas. Sua sociedade com Marcos havia crescido exponencialmente. Eles agora empregavam 15 pessoas e tinham contratos com a prefeitura e empresas privadas. Caio havia aplicado tudo o que aprendeu sobre gestão para transformar uma pequena empreiteira numa empresa estruturada. Helena havia descoberto uma paixão tardia por negócios. Aos 58 anos, ela estava cursando MBA em finanças e havia assumido a gestão da nossa carteira de investimentos. Nosso patrimônio havia crescido para 22 milhões sob sua administração. Eduardo, ela disse numa noite, você se arrepende de alguma coisa? Estávamos na varanda de casa, tomando vinho e observando o jardim que ela havia redesenhado. Caio estava na sala, trabalhando numa proposta para um novo cliente. Me arrependo de ter esperado tanto tempo. Respondi honestamente. Deveria ter posto limites no Caio muito antes. Mas talvez ele não estivesse pronto antes. Talvez tenha sido no tempo certo. Ela podia estar certa. Aos 24 anos, Caio havia amadurecido o suficiente para absorver as lições que tentei ensinar. Mais jovem, talvez apenas se rebelasse ainda mais. Eduardo, Caio disse aparecendo na varanda. Posso interromper? Claro, filho. Quero falar uma coisa para vocês dois. Ele puxou uma cadeira e se sentou conosco. Eu sei que nunca vou conseguir agradecer completamente pelo que vocês fizeram por mim. Principalmente você, pai. Eduardo e Helena trocaram um olhar carinhoso. Era raro ver Caio tão emotivo e reflexivo. Não precisa agradecer, filho. Eduardo disse suavemente. Preciso sim. Vocês salvaram minha vida. Caio se inclinou para a frente, as mãos entrelaçadas. 2 anos atrás, eu era um moleque arrogante, preguiçoso, que não respeitava ninguém. Hoje eu acordo todo dia sabendo que tenho propósito, que construo alguma coisa importante. Helena sentiu os olhos marejarem. Ver a transformação do filho havia sido a maior alegria da sua vida. Pai, quando você me mostrou aqueles primeiros documentos, eu pensei que tinha descoberto um tesouro. Mas o verdadeiro tesouro era aprender a valorizar o que a gente conquista com as próprias mãos. Eduardo assentiu, orgulhoso. E o que você planeja para os próximos anos? Quero expandir a empresa com o Marcos. Temos uma proposta para construir um conjunto habitacional popular. Seriam 200 casas para famílias de baixa renda.
Os olhos de Caio brilhavam com entusiasmo genuíno. Seria nosso primeiro projeto realmente grande que vai impactar centenas de pessoas. E financeiramente? Helena perguntou, sempre prática. O lucro seria de quase R$ 1 milhão para nossa empresa. Minha parte seria 350 mil. Caio sorriu. Mais dinheiro do que eu imaginava existir quando tinha 24 anos. E o que vai fazer com esse dinheiro? Eduardo perguntou, testando a maturidade do filho. Metade eu reinvisto na empresa. Um quarto eu guardo. O último quarto eu quero usar para começar um fundo de bolsas de estudo para filhos de operários da construção civil. A resposta surpreendeu até mesmo Eduardo. Em 2 anos, Caio havia desenvolvido não apenas responsabilidade financeira, mas consciência social. Um fundo de bolsas? Helena perguntou, claramente interessada. Mãe. Conheci muitos operários na obra do Marcos. Homens honestos, trabalhadores, que sonham em dar uma vida melhor para os filhos. Mas não têm dinheiro para pagar uma faculdade particular. E as públicas são muito concorridas. Caio se levantou e começou a caminhar pela varanda, como fazia quando estava empolgado com alguma ideia. Pensei em oferecer bolsas integrais para 10 jovens por ano. Eles teriam que manter boas notas e fazer trabalho voluntário em comunidades carentes. Seria uma forma de retribuir tudo o que aprendi. Eduardo ficou em silêncio por alguns minutos, observando o filho. 2 anos antes, Caio só pensava em si mesmo. Agora estava planejando ajudar outras pessoas. É um projeto bonito, Eduardo disse finalmente. Mas você pensou na logística? Como vai selecionar os candidatos? Como vai acompanhar o desempenho? Como vai garantir que o dinheiro seja bem usado? Ainda não pensei em tudo, Caio admitiu. Mas quero aprender. Posso começar pequeno, com 2 ou 3 bolsas, e ir crescendo conforme aprendo a administrar melhor. Helena sorriu. Seu pai e eu podemos ajudar. Temos experiência com administração de recursos e contratos. Sério? Vocês topam ser parceiros nesse projeto? Claro. Eduardo respondeu imediatamente. Na verdade, acho que chegou a hora de formalizarmos uma fundação familiar. Podemos destinar parte dos nossos rendimentos para projetos sociais. Era algo que Eduardo pensava há tempos, mas nunca havia encontrado o momento certo. Com Caio demonstrando maturidade e interesse em responsabilidade social, parecia perfeito. Uma fundação nossa? Caio perguntou empolgado. Por que não? Temos recursos, experiência em gestão e agora temos alguém jovem com energia e ideias. Eduardo olhou para Helena. O que você acha? Acho maravilhoso. Sempre quis fazer trabalho social, mas nunca soube por onde começar. Então está decidido. Vamos contratar um advogado especializado em terceiro setor e estruturar a Fundação Valença. 3 anos se passaram desde aquela conversa na varanda. A Fundação Valença havia se tornado realidade e já havia beneficiado mais de 50 jovens com bolsas de estudo integrais. Caio administrava o projeto com dedicação total, acompanhando pessoalmente o desenvolvimento de cada bolsista. A empresa de Caio e Marcos havia crescido exponencialmente. Eles agora empregavam 45 pessoas e haviam se tornado uma das principais construtoras de habitação popular da região. O conjunto habitacional que construíram havia virado modelo para outros municípios. Eduardo, aos 61 anos, havia começado a se afastar gradualmente dos negócios, delegando mais responsabilidades para Caio e Helena. O patrimônio familiar havia crescido para 28 milhões de reais, mas mais importante que os números era a harmonia que havia se estabelecido entre eles. Eduardo, Helena disse numa manhã de domingo, o Caio quer conversar com a gente sobre uma coisa importante. Eles estavam tomando café da manhã quando Caio chegou, visivelmente nervoso. Aos 27 anos ele havia se tornado um homem confiante e bem-sucedido, mas ainda ficava ansioso quando tinha algo importante para comunicar aos pais. Pai, mãe, ele começou se sentando à mesa. Eu quero apresentar alguém para vocês. Eduardo e Helena trocaram um olhar. Era a primeira vez que Caio mencionava estar namorando seriamente. Quem é ela? Helena perguntou, já com o instinto maternal em alerta.
Ela se chama Marina. É psicóloga, trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade social. Nos conhecemos através da fundação. Eduardo sorriu. Era típico do novo Caio se apaixonar por alguém que trabalhava com causas sociais. Há quanto tempo vocês estão juntos? Perguntou. 8 meses. Eu não falei antes porque queria ter certeza de que era sério. Caio hesitou um momento. Pai, ela não sabe sobre o nosso patrimônio. Para ela, eu sou apenas um construtor que administra uma fundação pequena. Eduardo assentiu com aprovação. E você quer manter assim? Por enquanto, sim. Quero ter certeza de que ela gosta de mim pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Era exatamente o tipo de precaução que um homem maduro tomaria. Caio havia aprendido que dinheiro pode atrair pessoas pelos motivos errados. Quando podemos conhecê-la? Helena perguntou claramente ansiosa. Hoje à tarde, se vocês quiserem. Eu convidei ela para almoçar aqui. Marina chegou às 2 da tarde, dirigindo um Civic usado e vestindo roupas simples, mas bem cuidadas. Era uma moça bonita, de maneira natural, com olhos inteligentes e um sorriso genuíno. Muito prazer, senhor Eduardo, dona Helena. Ela disse apertando as mãos com firmeza. O Caio fala muito de vocês. Durante o almoço, Marina contou sobre seu trabalho no Centro de Atenção Psicossocial Infantil. Ela atendia crianças vítimas de violência doméstica, ajudando-as a superar traumas e desenvolver habilidades emocionais. É um trabalho difícil, ela explicou, mas muito gratificante. Ver uma criança voltando a sorrir depois de meses de terapia não tem preço. Eduardo observava a interação entre Marina e Caio. Era óbvio que ela gostava genuinamente dele e que Caio estava completamente apaixonado. Mais importante, eles compartilhavam valores similares sobre ajudar outras pessoas. Marina, Eduardo disse durante a sobremesa, o Caio me contou que vocês se conheceram através da fundação. Sim, eu estava procurando parcerias para um projeto com adolescentes em situação de rua. O Caio foi muito receptivo e generoso. Ela olhou carinhosamente para o namorado. Fiquei impressionada com a dedicação dele ao trabalho social. Helena estava claramente encantada com a moça. E sua família, querida? De onde você é? Sou de Ribeirão Preto. Meus pais são professores da rede pública. Eles me ensinaram desde pequena que nossa obrigação é ajudar quem tem menos oportunidades. Era o tipo de educação que Eduardo admirava. Valores sólidos, baseados em trabalho e serviço aos outros. Após o almoço, quando Marina foi ao banheiro, Helena sussurrou para Eduardo. Ela é perfeita para ele. Eduardo concordou. Marina tinha tudo o que ele gostaria de ver numa nora. Inteligência, valores, independência financeira e, principalmente, amor genuíno pelo filho. Pai, Caio disse quando ficaram sozinhos na sala. O que você achou dela? Achei que você escolheu muito bem. Ela é uma mulher de caráter. Caio sorriu, claramente aliviado com a aprovação dos pais. 6 meses depois, Caio procurou Eduardo para uma conversa particular. Era uma sexta-feira à noite, e eles estavam no escritório revisando relatórios da fundação. Pai, Caio disse, fechando o laptop. Quero pedir Marina em casamento. Eduardo levantou os olhos dos documentos. É uma decisão importante, filho. Você tem certeza? Absoluta. Ela é a mulher da minha vida. É inteligente, generosa, me apoia em tudo, me desafia a ser uma pessoa melhor a cada dia. Eduardo estudou o rosto do filho. Aos 28 anos, Caio havia amadurecido completamente. Era um homem bem-sucedido, responsável, com valores sólidos. Estava pronto para formar uma família. E ela sabe sobre nossa situação financeira? Ainda não. Mas se ela aceitar o pedido, vou contar tudo. Não posso começar um casamento com mentiras. Como você acha que ela vai reagir? Caio pensou por um momento. Acho que vai ficar surpresa, talvez até um pouco assustada. Mas conheço Marina. Ela não é materialista. Se alguma coisa, vai ficar preocupada com a responsabilidade que isso representa. Era uma análise madura. Eduardo ficou impressionado com como Caio conseguia ler pessoas e situações. Você tem minha bênção, filho. Marina é uma excelente escolha.
Obrigado, pai. Significa muito para mim ter sua aprovação. E quando pretende fazer o pedido? No próximo fim de semana. Vou levá-la para Campos do Jordão, no hotel onde vocês passaram lua de mel. Achei que seria um lugar com energia positiva. Eduardo sorriu. Era típico do novo Caio pensar em todos os detalhes emocionais. Precisa de ajuda com alguma coisa? Financeira ou logística? Na verdade, sim. Quero comprar o anel perfeito para ela. Mas quero usar meu próprio dinheiro, não o da família. Quanto você tem guardado? 15.000 reais. É suficiente para um anel bonito, mas simples. Eduardo ficou orgulhoso. Caio poderia facilmente pedir um anel de 50.000 reais da conta familiar, mas escolheu usar suas próprias economias. Era um gesto de independência e responsabilidade. Marina aceitou o pedido e chorou de emoção quando Caio revelou toda a verdade sobre o patrimônio familiar. Como ele havia previsto, ela ficou mais preocupada que impressionada. Caio, ela disse depois de ouvir toda a história, isso é uma responsabilidade enorme. Todo esse dinheiro poderia fazer tanto bem no mundo. É exatamente por isso que eu sei que você é a pessoa certa. Caio respondeu, segurando suas mãos. Você não vê dinheiro como ostentação. Vê como ferramenta para ajudar outras pessoas. O casamento foi marcado para dezembro, exatamente 4 anos depois daquela manhã de terça-feira que mudou tudo. A cerimônia seria simples, só família e amigos próximos. Mas a festa seria na chácara que Eduardo havia comprado anos antes. Eduardo, Helena disse durante os preparativos. Você se lembra de como tudo era diferente há 4 anos? Eles estavam provando doces para o casamento, uma atividade que Helena insistiu em fazer pessoalmente. Claro que lembro. Caio era um monstro mimado. Você chorava de manhã até de noite. E eu estava quase tendo um infarto de tanto estresse. E olha a gente agora. Uma família unida, próspera, feliz. Helena suspirou de contentamento. Às vezes eu acho que foi a melhor coisa que você fez na vida. Aquela confrontação. Eduardo refletiu sobre isso. Sabe o que aprendi, Helena? Que amor verdadeiro às vezes significa ser duro. Significa colocar limites. Significa deixar a pessoa que amamos enfrentar consequências. Eu levei anos para entender isso. Sempre achei que proteger era amar. Proteger do que é perigoso, sim. Mas proteger das consequências dos próprios atos é prejudicar. Helena concordou. Caio precisava aprender a ser responsável pelas escolhas dele. Nós estávamos impedindo isso. No dia do casamento, Eduardo fez um discurso que resumia tudo o que havia aprendido nos últimos anos. Meu filho Caio passou por uma transformação incrível. Há 4 anos, ele era um jovem perdido, sem direção, sem valores. Hoje é um homem íntegro, trabalhador, generoso. E o mais importante, ele escolheu uma parceira que compartilha seus valores e vai ajudá-lo a ser uma pessoa ainda melhor. 1 ano depois do casamento, Marina engravidou. A notícia encheu a família de alegria, mas também trouxe reflexões importantes sobre como educar a próxima geração. Eduardo, Caio disse numa tarde, estou preocupado com uma coisa. Eles estavam na obra de um novo projeto, uma escola técnica que a fundação estava construindo em parceria com o governo estadual. Que tipo de preocupação? Como vamos educar meu filho? Como vamos ensinar valores para uma criança que vai crescer sabendo que a família tem muito dinheiro? Era uma preocupação legítima. Eduardo havia enfrentado o mesmo dilema com Caio, e os resultados haviam sido complicados. Lembra como você foi criado? Claro, vocês me deram tudo de mão beijada, me protegeram de todas as dificuldades, nunca me deixaram enfrentar consequências. E lembra como isso te deixou? Arrogante, preguiçoso, desrespeitoso. Caio fez uma careta. Eu não quero que meu filho passe por isso. Então você já sabe o que não fazer. Agora precisa descobrir o que fazer. Caio ficou em silêncio por alguns minutos, observando os operários trabalhando. Quero que ele aprenda o valor do trabalho desde pequeno. Quero que ele saiba de onde vem o dinheiro, como ele é produzido, porque precisa ser respeitado. Boa. E mais, quero que ele conviva com crianças de diferentes classes sociais. Não quero que ele cresça numa bolha de privilégios.
Eduardo sorriu. Você está pensando como um pai responsável. Marina e eu conversamos muito sobre isso. Decidimos que ele vai estudar em escola pública até os 15 anos. Depois, se quiser e tiver mérito, pode ir para uma escola particular. E faculdade? Tem que pagar do próprio bolso. Se quiser ajuda nossa, vai ter que trabalhar para merecer. Era exatamente o tipo de plano que Eduardo gostaria de ter feito com Caio desde o início. Só uma coisa, filho. Quando chegou na puberdade, você ficou muito rebelde. É uma fase natural, mas pode ser complicada quando tem dinheiro envolvido. O que você sugere? Que ele more conosco durante a adolescência. Avós costumam ser mais firmes que pais quando necessário. 5 anos se passaram desde o casamento de Caio. Ele e Marina tinham 2 filhos, Pedro, de 4 anos, e Ana, de 2. As crianças cresciam numa atmosfera de amor, disciplina e valores sólidos. Pedro já demonstrava curiosidade sobre o trabalho do pai e do avô. Aos 4 anos, ele pedia para visitar as obras e fazer perguntas sobre como as casas eram construídas. Vovô Eduardo, Pedro perguntou numa tarde de domingo, por que você trabalha tanto? Eles estavam no jardim de casa, Eduardo ensinando o neto a plantar mudas de tomate. Porque trabalhar é bom, Pedro. Quando você trabalha, você constrói coisas importantes para outras pessoas. Mas você já não tem dinheiro suficiente? A pergunta surpreendeu Eduardo. Aos 4 anos, Pedro já estava fazendo conexões entre trabalho e dinheiro. Pedro, Eduardo disse, se agachando para ficar na altura do menino. Dinheiro não é o único motivo para trabalhar. A gente trabalha para ser útil, para ajudar outras pessoas, para construir um mundo melhor. Como assim? Você viu a escola nova que seu pai construiu? Vi. Aquela escola vai ensinar milhares de crianças ao longo dos anos. Seu pai trabalhou para construir um lugar que vai fazer bem para muita gente. Pedro assentiu, claramente pensando sobre isso. E a fundação da vovó Helena? Ela ajuda jovens a estudar na faculdade. Isso também é trabalho. E eu, vovô? Quando crescer, vou ter que trabalhar também? Vai sim, Pedro. Mas não porque você precisa de dinheiro. Porque você vai querer fazer algo importante com sua vida. Caio, que estava escutando a conversa da janela da cozinha, sorriu. Eduardo estava plantando as sementes certas na mente do neto. Naquela noite, durante o jantar em família, Marina fez uma observação interessante. Eduardo, você percebe como as crianças te respeitam? Elas obedecem você imediatamente sem questionamento. É porque elas sabem que eu falo sério. Eduardo respondeu. Quando digo sim, é sim. Quando digo não, é não. Não fico mudando de ideia para agradar. Helena riu. Bem diferente de como eu era com o Caio. Mãe, Caio disse. Você fez o melhor que sabia na época. E no final deu certo. Deu certo porque seu pai teve a coragem de me confrontar e me fazer enxergar a realidade. Quando Pedro completou 6 anos e Ana 4, Caio tomou uma decisão importante. Formalizou a empresa familiar como um negócio de impacto social. A Valença Empreendimentos passou a ter como missão oficial construir moradias dignas e oportunidades educacionais para famílias de baixa renda. Pai, Caio explicou durante uma reunião de diretoria, quero que nossos filhos cresçam sabendo que nossa empresa não existe apenas para ganhar dinheiro. Existe para resolver problemas sociais. Eduardo aprovou completamente. É uma evolução natural. Começamos focando em lucro, agora podemos focar em propósito. A empresa havia crescido para 120 funcionários diretos e estava construindo 3 grandes conjuntos habitacionais simultaneamente. Mais importante que o tamanho era a reputação. A Valença Empreendimentos era conhecida pela qualidade das construções e pelo tratamento digno dos funcionários. Eduardo, Marina disse, tenho uma sugestão. Que tal criarmos um programa de trainee para filhos de operários? Eles poderiam trabalhar meio período na empresa e estudar meio período. Era uma ideia brilhante. Combinar trabalho com educação, dar oportunidades reais para jovens de famílias trabalhadoras. Quantos trainees você está pensando? Caio perguntou. 10 por ano. Eles receberiam meio salário mínimo, mais auxílio para estudar.
Após 2 anos, os melhores poderiam ser efetivados. Helena se animou com a proposta. A fundação poderia bancar a parte educacional. Teríamos controle total sobre a qualidade do ensino. Aprovado. Eduardo disse imediatamente. Vamos começar no próximo ano. Pedro, que estava brincando no canto da sala durante a reunião, levantou a cabeça. Papai, quando eu crescer, posso trabalhar na empresa também? Pode sim, filho. Caio respondeu. Mas só se você estudar muito e aprender a trabalhar direito. Como você aprendeu com o vovô Eduardo? Exatamente como eu aprendi com o vovô. Eduardo sorriu. O ciclo estava se completando da maneira certa. 10 anos se passaram desde aquela manhã de terça-feira que mudou tudo. Eduardo, agora com 68 anos, havia se aposentado oficialmente dos negócios, mas continuava como conselheiro estratégico da empresa e presidente honorário da fundação. Caio, aos 34 anos, havia se tornado um dos empresários mais respeitados da região. A Valença Empreendimentos empregava mais de 300 pessoas e havia construído mais de 2.000 unidades habitacionais. A Fundação Valença já havia beneficiado mais de 500 jovens com bolsas de estudo. Pedro, agora com 10 anos, estudava numa escola pública e demonstrava tanto interesse pelos negócios quanto pelas causas sociais da família. Ana, aos 8 anos, era uma criança doce e determinada, que já falava em ajudar pessoas quando crescer. Eduardo, Helena disse numa manhã de domingo, você se arrepende de alguma coisa? Eles estavam na varanda, observando os netos brincarem no jardim. Caio e Marina haviam saído para uma caminhada. Me arrependo de ter demorado tanto para tomar atitude, respondeu honestamente. Se tivesse confrontado o Caio aos 18 anos em vez de aos 24, teríamos evitado muito sofrimento. Mas talvez ele não estivesse pronto aos 18. Talvez precisasse chegar no fundo do poço para valorizar a mudança. Eduardo refletiu sobre isso. Pode ser, mas você sabe o que mais me orgulha? O quê? Que ele aprendeu a lição completamente. Olha como ele está educando os filhos. Olha como ele administra a empresa. Olha como ele trata as pessoas. Era verdade. Caio havia se tornado tudo o que Eduardo sempre sonhou que ele fosse. Um homem íntegro, trabalhador, generoso e responsável. E os netos estão no caminho certo. Helena acrescentou. Pedro outro dia me perguntou quanto ganha um operário da construção. Quando eu disse, ele ficou impressionado com como é pouco. O que ele disse? Disse que quando crescer vai pagar mais para os funcionários da empresa. Eduardo riu. Aos 10 anos ele já tem consciência social mais desenvolvida que o pai tinha aos 20. É porque está sendo criado com valores certos desde pequeno. Naquela tarde, Caio pediu para conversar com Eduardo a sós. Eles caminharam até o escritório como faziam nos velhos tempos quando discutiam negócios. Pai, Caio disse, se sentando na cadeira que costumava ocupar durante as reuniões. Quero te fazer uma pergunta que sempre tive medo de fazer. Pode perguntar. Você me odeia pelo jeito que eu te tratava antes? Eduardo ficou surpreso com a pergunta. Odiar? Nunca, filho. Eu ficava decepcionado, frustrado, preocupado, mas nunca odiei você. Mesmo quando eu te chamei de fracassado, mesmo quando humilhei a mãe na frente da Márcia, mesmo assim, você era meu filho. Eu sabia que em algum lugar, no fundo de toda aquela arrogância, estava o menino que eu ajudei a criar. Caio ficou em silêncio por alguns minutos, claramente emocionado. Pai, eu quero que você saiba que aquela confrontação foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Se você não tivesse tido coragem de me mostrar a realidade, eu provavelmente estaria perdido até hoje. Ou morto, Eduardo adicionou. Jovens mimados e irresponsáveis às vezes tomam decisões perigosas. É verdade. E eu quero que você saiba que tudo que sou hoje, devo a você e à mãe. O trabalho duro que você me ensinou, os valores que vocês me mostraram, a disciplina que vocês me impuseram. Eduardo sentiu os olhos marejarem. Filho, ver você se tornar o homem que é hoje foi a maior conquista da minha vida, mais importante que todos os milhões que ganhei. Pai,
Posso te prometer uma coisa? Claro. Prometo que vou educar meus filhos da maneira certa desde o começo. Eles não vão passar pela fase horrível que eu passei. É uma promessa importante, Caio. E eu estarei aqui para ajudar no que for necessário. Obrigado, pai. Por tudo. Eles se abraçaram. Um abraço longo e sincero entre pai e filho, que haviam percorrido uma jornada difícil, mas transformadora. 2 anos depois, Pedro, agora com 12 anos, pediu para trabalhar nas férias escolares na empresa do pai. Não como favor, mas como funcionário de verdade, ganhando por produtividade. Vovô, Pedro disse para Eduardo, papai disse que você começou a trabalhar quando tinha a minha idade. Comecei sim, Pedro. Aos 12 anos, já ajudava meu pai na oficina mecânica. Era difícil? Era muito difícil. Mas me ensinou coisas importantes sobre responsabilidade e valor do trabalho. Pedro ficou pensativo. Vovô, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você deixou o papai ficar preguiçoso durante tantos anos? A pergunta pegou Eduardo de surpresa pela maturidade e perspicácia. Aos 12 anos, Pedro conseguia ver coisas que muitos adultos não percebiam. Porque eu cometi um erro, Pedro. Achei que se desse tudo pronto para seu pai, ele seria feliz. Mas aprendi que isso na verdade prejudica a pessoa. Como prejudica? Quando você não trabalha para conquistar as coisas, você não valoriza elas. E quando não valoriza, você se torna uma pessoa desagradecida e arrogante. Pedro assentiu, absorvendo a lição. Por isso que papai e mamãe me fazem trabalhar para ganhar mesada. Exatamente. Eles aprenderam que trabalho ensina valores importantes. E por isso que a gente não vive numa mansão mesmo tendo dinheiro. Eduardo sorriu. Aos 12 anos, Pedro já entendia conceitos que Caio levou 24 anos para assimilar. Isso mesmo, Pedro. Dinheiro é uma ferramenta, não um objetivo. A gente usa dinheiro para fazer coisas importantes, não para impressionar outras pessoas. Como a fundação, como a empresa que gera empregos, como as casas populares que seu pai constrói. Pedro ficou em silêncio por alguns minutos, claramente processando tudo. Vovô, quando eu crescer e assumir a empresa, quero fazer ela crescer ainda mais. Quero construir casas para mais famílias pobres. É um objetivo bonito, Pedro. Mas lembra, primeiro você precisa aprender, estudar, trabalhar, ganhar experiência. Eu sei. Papai sempre fala isso. Eduardo sorriu, orgulhoso. O ciclo estava se perpetuando da maneira certa. 15 anos depois daquela manhã de terça-feira que mudou tudo, Eduardo estava no hospital, internado com um problema cardíaco. Não era grave, mas foi suficiente para fazer toda a família refletir sobre legados e continuidade. Caio, agora com 39 anos, havia assumido completamente a liderança de todos os negócios familiares. Pedro, aos 15, já trabalhava meio período na empresa e demonstrava liderança natural. Ana, aos 13, estava desenvolvendo interesse pela área social da fundação. Pai, Caio disse, sentado ao lado da cama do hospital, quero que você saiba que seu legado está garantido. Que legado? Eduardo perguntou, ainda um pouco fraco, mas lúcido. Não estou falando dos negócios ou do dinheiro. Estou falando dos valores que você me ensinou, da transformação que você provocou em mim, da família unida que construímos juntos. Eduardo sorriu fracamente. Continue. Pedro já fala em expandir a fundação quando assumir a empresa. Ana quer criar um centro de atendimento psicológico gratuito para crianças carentes. Eles cresceram sabendo que dinheiro é responsabilidade, não privilégio. Helena, que estava do outro lado da cama, segurou a mão do marido. Eduardo, seus netos respeitam você mais que qualquer pessoa no mundo. Eles veem você como exemplo de homem íntegro. E Marina? Eduardo perguntou, sempre preocupado com toda a família. Marina sempre diz que foi a maior sorte da vida dela se casar numa família que valoriza trabalho e caráter acima de aparências. Caio respondeu. Eduardo fechou os olhos por um momento, refletindo sobre tudo o que havia acontecido nos últimos 15 anos.
Sabe o que me deixa mais orgulhoso? Ele disse finalmente. O quê? Caio perguntou. Que você não repetiu meus erros. Que está educando seus filhos da maneira certa desde o começo. Aprendi com o mestre. Caio sorriu. Mesmo que o aprendizado tenha sido, digamos, intenso. Eduardo riu, lembrando daquela manhã de terça-feira. Teve que ser intenso. Você era um caso perdido. Era mesmo. Caio admitiu sem constrangimento. Mas você não desistiu de mim. Nunca desistiria. Você é meu filho. Eduardo se recuperou completamente do problema cardíaco e teve a alegria de ver os netos crescerem e se desenvolverem exatamente como esperava. Pedro, aos 18 anos, foi aceito numa universidade pública de engenharia civil, mas decidiu trabalhar um ano na empresa antes de começar os estudos. Vovô, Pedro disse numa tarde, quero aprender tudo na prática antes de estudar a teoria, como o senhor fez. Ana, aos 16, estava no último ano do ensino médio e já falava fluentemente sobre responsabilidade social e impacto econômico. Ela havia criado um projeto de mentoria para jovens de comunidades carentes, inspirada no trabalho da mãe. A Valença Empreendimentos havia se tornado uma das maiores construtoras de habitação popular do estado, empregando mais de 500 pessoas. A Fundação Valença já havia beneficiado mais de 1.000 jovens e se tornado modelo para outras organizações do terceiro setor. Mais importante que os números era o ambiente familiar. As refeições eram sempre momentos de conversa genuína. Os finais de semana eram dedicados a atividades em família. Não havia brigas, não havia desrespeito, não havia arrogância. Eduardo, Helena disse numa noite, 20 anos após aquela manhã transformadora, você conseguiu. Construiu a família que sempre sonhou. Eles estavam na varanda, observando Caio ensinar Pedro a trocar o óleo do carro. Ana estava ajudando Marina a preparar o jantar. Era uma cena de harmonia doméstica que parecia impossível 2 décadas atrás. Não consegui sozinho, Eduardo corrigiu. Você aprendeu a ser firme quando necessário. Caio aprendeu a ser humilde e trabalhador. As crianças estão crescendo com valores corretos desde pequenas. E o dinheiro? Ainda temos muito dinheiro. Eduardo sorriu. Temos. Mas agora o dinheiro serve à família, não o contrário. Usamos nossa riqueza para criar oportunidades para outras pessoas, para construir um mundo melhor. Você se arrepende de alguma coisa? Eduardo pensou cuidadosamente antes de responder. Me arrependo de ter demorado tanto para agir, mas não me arrependo da intensidade da correção. Às vezes, situações extremas exigem medidas extremas. Helena assentiu. E funcionou perfeitamente. Funcionou porque havia amor por trás da dureza. Caio sempre soube no fundo que eu o amava. Por isso ele conseguiu aceitar as lições. Naquela noite, durante o jantar em família, Pedro fez um anúncio. Pessoal, decidi que quero criar um programa de estágio remunerado para jovens de escolas públicas. Eles trabalhariam na empresa nas férias e receberiam orientação sobre carreira e administração. Era exatamente o tipo de iniciativa que Eduardo esperava da nova geração. Quantos estagiários? Caio perguntou, já calculando custos e logística. 20 por ano. Seria um investimento em futuros líderes. Ana se animou. Posso ajudar com a parte de seleção e acompanhamento psicológico? Claro, seria perfeito. Eduardo observava tudo com profunda satisfação. A lição havia sido aprendida completamente. A nova geração não apenas entendia a importância do trabalho e do respeito, mas queria ativamente melhorar o mundo ao seu redor. 20 anos depois daquela manhã de terça-feira, Eduardo Valença havia conquistado algo muito mais valioso que os 28 milhões de reais em seu patrimônio. Ele havia construído uma família unida, próspera e comprometida com valores sólidos. Sua esposa havia se tornado uma parceira de negócios competente e uma avó amorosa mais firme. Seu filho havia se transformado de um jovem arrogante num homem íntegro e bem-sucedido. Seus netos estavam crescendo com a mentalidade certa desde pequenos. A empresa familiar não apenas ganhava dinheiro,
mas fazia diferença real na vida de milhares de pessoas. A fundação havia se tornado uma instituição respeitada que mudava destinos. Mais importante que tudo, não havia mais gritos na casa dos Valença. Não havia mais desrespeito, não havia mais lágrimas de humilhação. Havia conversas, havia risadas, havia planos compartilhados para um futuro melhor. Eduardo aprendeu que às vezes o maior ato de amor de um pai é recusar-se a ser permissivo. É colocar limites firmes. É ensinar que ações têm consequências. É mostrar que respeito se conquista, não se exige. E Caio aprendeu que trabalho dignifica, que humildade abre portas, que respeitar os pais não é fraqueza, mas sabedoria. A lição estava completa. O legado estava garantido.